Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Vamos conversar com o Dr. César hoje. Bom dia, Dr. César. Por gentileza, clica aí pra gente. Entra de novo, Dr. César, e clica do lado direito pra gente conversar aqui ao vivo com o senhor. Eu aceito. Pessoal, hoje vai ser uma live super, super, mega especial. Doutor e Pastor César vai falar sobre propósitos e foco. Tem que entrar, Doutor César, por favor, sai e entra de novo e clica do lado direito. Bom dia aos amigos. Hoje nós vamos falar de foco e propósito com o advogado Dr. César e pastor. Foi meu pastorzão, lindo, fofo. Legal, legal, legal. Bom dia, David. Bom dia. Legal. Vamos lá. Vou aceitar aqui. Só um segundinho, só que o senhor já vai entrar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tô vendo aí a sala do meu Bom, pastor, bom queridão. dia, tudo bem? Tudo bem, querida? Que Prazer te prazer. ver. Prazer é todo nosso. Prazer mesmo. Amém. Amém mesmo. Hoje, doutor, a live, esse ponto de vista, foi talvez constituído por mim na minha cabeça, porque tem tantas notícias ruins, né? A gente olha aí e tem tudo que traz angústias para nós, não porque a gente tem que ser abstraído da realidade, mas é que também vivenciá-la segundo a segundo, segundo a segundo, e pautar nossa vida só por isso, traz aí uma angústia muito profunda. Então eu criei esse ponto de vista, que é o ponto de vista das pessoas que, ora, eu convido, e também tem ponto de vista, perdão, de notícias que eu seleciono e as comento. Então, hoje nós vamos falar sobre um pouco o tema, o que é foco e propósito. E aí eu gostaria de começar a pergunta, né? Ou o senhor pode já fazer a evolução do senhor e já deixar aqui registrado as perguntas que, em tese, o senhor possa percorrer. O que é o propósito? Qual é o propósito, o meu propósito? Como definir os propósitos e talvez encontrar as pessoas que não têm propósito. Né? Então, isso daí acho que seria uma plataforma onde o senhor pode atuar a partir de agora, e eu fico muito feliz com a sua presença aqui comigo. Amém. Eu também estou muito feliz. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Amém? Amém. Falar sobre propósito, Dr. Samuel, é uma coisa muito importante para mim, uma coisa que eu falo com alegria. Depois que eu descobri o meu propósito, isso me alavancou, tem me ajudado tremendamente, me tirou de um lugar onde eu ficava assim, meio que, às vezes, sem saber o que fazer, para onde partir, né? E isso, descobrir o meu propósito, me deu direção. Então, o propósito é muito importante na vida de todos nós, de 100% dos seres humanos, saber o propósito, qual é o propósito da sua vida, isso é fundamental, né? E o Passaria, propósito, passaria, pastor, desculpa, talvez eu faça algumas perguntas ao senhor, passaria muitas vezes até essa falta de visão clara do amanhã, talvez possa trazer um pouco de dificuldade de nós traçarmos nossos propósitos. sim, sim, porque o propósito vai precisar da visão, né? Você tem uma visão e quando você descobre o propósito, ele te ajuda na visão que você tem, na missão que você tem, porque você não quer sair dele, que é onde entra o foco, né? E Perfeito. o propósito é aquilo, talvez as pessoas, né, elas não sabem o que é, mas o propósito é aquilo que nos move, é aquilo que te move, é aquilo que te faz feliz, né?
é quando você está realizando alguma coisa e isso te faz assim muito feliz fazendo É aquilo. verdade. Entendeu? Então, é algo muito simples e de uma grande valia na nossa vida e que muitos não percebem isso, né? E muitas pessoas, às vezes, elas acham que sabem que é o propósito, mas às vezes elas estão confundindo propósito com missão. E são duas coisas diferentes, porém, elas estão lado a lado, mas são diferentes. Porque a Perfeito. missão é a razão pela qual eu existo. E o propósito é o Nossa, legado, né, que eu vou deixar a partir da minha missão. que Então, bacana. muitas vezes nós temos um propósito assim, profissional e um propósito pessoal, né? Mas a missão é por que eu estou aqui. Então, nós temos que ter uma resposta para isso, né? A pessoa tem que ter essa resposta, né? E depois que ela tem essa resposta, qual que é a missão que ela está aqui, ela precisa descobrir qual é a causa que a move, né? Que causa te move, né? A minha missão, por exemplo, eu estou aqui para ajudar pessoas. Verdade, pastor. Você é testemunha disso, Verdade. né? Verdade. Essa é a minha missão. Agora, é o que eu vou fazer com ela. Como que eu vou exercer essa minha missão? Porque a missão é isso. Eu estou aqui para ajudar pessoas. Então, eu vim para isso. Para isso que eu fui feito. É o combustível, né, pastor? Agora, O propósito é o combustível que nos move. Quando o senhor fez aquela comparação, na minha mente ocorreu rapidamente que é como se nós fôssemos um carro e o propósito é o combustível para que impulsione a gente para ter motricidade, né? perfeito. É isso aí mesmo, né? Então, o meu propósito hoje, que me deixa muito feliz, é ajudar pessoas. Agora, como ajudar essas pessoas? A minha é ajudá-las a resolver alguma coisa, ajudá-las em algo, isso me deixa feliz. E talvez quem está nos assistindo pense assim, mas nada do que eu faço me deixa feliz. Então eu quero dizer para você que você precisa urgentemente descobrir o que é que te deixa feliz. Talvez você vai ter que experimentar novas coisas, talvez você vai ter que fazer novos caminhos, né? Mudar de caminho, talvez você vai ter que fazer novos cursos, encontrar novos amigos, que muitas vezes as pessoas que nós estamos nos relacionando não tem nada a ver com o nosso propósito e te impede mais ainda de descobrir o seu propósito. Talvez você tenha que mudar aí os teus relacionamentos, os teus amigos, né? E fazer novas networks também que ajudam demais, né? E aí as pessoas ficam se perguntando quando ouve a gente falando de propósito. Qual é o seu propósito? Qual que é isso? Então essa pergunta, qual é o seu propósito? Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei mudo. Para mim, alguém estava vindo de Marte falando uma língua completamente diferente, uma língua que eu nunca ouvi. Quando falou, qual é o seu propósito? A gente assusta, as pessoas se assustam quando ouvem essa pergunta. Elas param, ficam pensando. E existem pessoas que já com o seu propósito definido. Pessoas que acordam e acreditam que naquele dia elas vão fazer assim, elas vão fazer o que foram chamadas para fazer. E isso, pessoas que pensam assim, que já têm isso definido, são muito poucas, Dr. Samuel, muito poucas mesmo. Pouquíssimas pessoas. Então, o propósito, né, é quando uma pessoa ela não sabe ali o propósito que a move, ela não sabe por que está aqui. Parece que perde até meio que o sabor da existência, né? Assim, se posso delinear assim, né? Quando o senhor está esquadriando o propósito, vem na minha cabeça que se nós não tivermos algo, o combustível, não adianta ter carro, só fazendo uma comparação. Não adianta ter um carro se ele se aplica para motricidade, ou seja, se ele se aplica para deslocamentos, independentemente se é carro luxuoso ou não, mas esse deslocamento tem que ter o quê?
combustível, que é o propósito. Então, assim, quando o senhor fala assim, olha, a pessoa não está bem definida nos seus propósitos, não refletiu, e quando o senhor chegou lá e falou assim, a primeira vez que lhe falaram do propósito, o senhor parou e refletiu, talvez isso dá uma ressignificância deste combustível. Olha, eu estou com combustível adequado, com tanque cheio, que viagem eu vou fazer, que percurso eu vou fazer. Acho, assim, tremendo, tremendo, principalmente, doutor César, em função que hoje as pessoas perderam a essência desse combustível. Com tanta deformação, eu acho que depois teve gente que está falando assim, está acabando o mundo, está acabando o mundo. E não foi uma ou duas pessoas, foram muitas pessoas. E aí eu quero até ressaltar uma coisa que aconteceu em particular comigo, tomando um pouco da sua oratória, é que no mesmo dia eu tive notícia de 2 suicídios, tentativas de suicídios. Foi por este motivo que me fez me aplicar um pouco mais nessas lives, que por causa a primeira notícia que me chegou falou assim, olha, um aluno tentou suicídio, é teu aluno, ele não está assistindo aula, porque tudo agora é online, né? Não está assistindo aula e ele está em depressão profunda. E eu falei com ele, eu liguei para ele, e por meio disso me estimulou a justamente dar esse tino até desse momento aqui, do ponto de vista. Talvez é para refinar um pouco do propósito. Sim, porque o propósito, ele também, né? Além da... Não tem como eu não falar, né? Que eu também... Eu sou pastor também, Oba. o doutor também é pastor. Isso mesmo. E às vezes a pessoa se encontra vazia. E além da gente preencher esse vazio com a presença de Deus, né? Com as palavras de Deus, o quanto nós temos um propósito, ele também nos tira desse caminho do vazio. Ele preenche algo dentro de nós. E aí você também tem... É um outro motivo para que você lute, né? Para você sobreviver, para você alcançar. Então, é esse combustível mesmo. Ele nos alimenta e nos faz mover. E o interessante, doutor Samuel, é que o propósito, nós já nascemos com ele. Que uau! Gente, agora eu preciso descobrir qual é. Quando eu falo que meu propósito é ajudar pessoas, eu já nasci assim. Quando eu vou refletir sobre a minha vida, sempre o que me fazia feliz era ajudar pessoas, era ver uma pessoa sorrindo, porque eu ajudei ela a fazer alguma coisa, eu ajudei ela com alguma coisa, e aquilo, para mim, aquele dia, valeu. Aquele dia teve um significado, né? Então, o propósito já vem, nós precisamos descobrir qual é. Né? Ela precisa descobrir isso. Né? Já vem instalado junto do carro, né? Se o carro é flex, se o carro é a gasolina, se é diesel. E quando a pessoa descobre isso, né? O mundo, as coisas, elas serão muito mais livres, fica muito mais fácil para ela. Né? Como eu disse, nós nascemos com ele. Aí eu preciso descobrir. Ele está dentro de toda pessoa. Está dentro de você, dentro daquele que estão nos assistindo, né? É descobrir, porque quando você descobre, isso gera o que dentro de nós? Uma satisfação, uma realização, como eu disse. Né? Quando eu não consigo, num dia eu não ajudei ninguém, aquele dia eu fico meio frustrado. E eu não sabia quando isso acontecia comigo. Não tinha acontecido nada no dia, mas eu estava triste, meio... Falei, caramba, parece que ficou faltando algo. Quando eu descobri o meu propósito, eu descobri o algo que ficava faltando no meu dia em algumas vezes. Esse ponto de reflexão, doutor César, é muito interessante. Acho que uns domingos atrás eu fiz uma live com uma outra professora, a doutora Juliana, e ela justamente falando sobre carreiras jurídicas, né? Então, esse é o momento que a gente está trabalhando com alunos e quando a gente faz aquele processo de pergunta em sala de aula, qual é a carreira que vai levá-los ou que está conduzindo aquele momento dele, né? Então, eu vi que tinha muita gente que nem tinha experimentado, muitas vezes fala que quer ser isso ou aquilo, mas não experimentou a essência do que é, né?
E aí ali nós trabalhamos um pouco. E a gente vê que esse momento que nós estamos fazendo aqui, em realinhamento, ou até mesmo pensando qual é o nosso chamado, o nosso propósito, né? O que nos move, né? Qual o combustível que está dentro da gente, isso faz com que a gente possa deixar um legado, porque esse vídeo aqui pode ser replicado em um monte de vezes para que as pessoas possam, talvez, encontrar o seu combustível. Quando encontrou o combustível, a pessoa talvez, aquilo que você falou, hoje eu estou bem, por quê? Porque eu cumpri um pouco desse propósito. E isso porque eu estou vivendo ele, né? E quando você vive é diferente. E o propósito, ele facilita os resultados, doutor Samuel. Né? Você foca, você não sai dele, né? Porque o foco é você saber dizer não a tudo que te desvia do seu propósito. Isso Olha é muito só. interessante. Uau! Muito interessante. E quando você tem um propósito, o que desvia do seu propósito, você deixa de lado. Você já não entra, sabe? Que é uma coisa falada também hoje, que é a gestão do tempo, né, que a gente tem que ter, que é uma moeda valiosíssima. Hoje o tempo é uma moeda que vale mais que o dólar, mais que o euro, é o tempo. Então, aí você foca naquilo e você vai fazendo tudo para isso. E uma coisa, como você disse, do combustível flex, então vamos lá. Eu preciso definir qual combustível eu vou pôr. Eu preciso definir o meu propósito. Como eu faço isso, doutor Samuel? Admirando pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer. Que legal. Você começa a observar de 3 a 5 ou 6 pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer. Né? Elas serão o que para você? Inspiradoras para o seu propósito. Né? Nossa. Elas inspiram você. Porque você observa essas pessoas e você vai descobrir que você tem um talento que elas também têm. Você começa a observá-las. São pessoas que fazem com excelência, né? Quando a gente mira a excelência de alguém, a gente começa a também se projetar naquilo. Eu me lembro do que o senhor está me falando agora, eu me lembro dos meus, da minha graduação, né, de administração. Tinha um professor que me impressionava demais. Ele dava aula de custos. Aula de custos, para quem fez administração, assim, o ó do Borogodó. Para engenharia é aula de cálculos, para nós é o direito das obrigações, aqueles negócios bem pesadão. E aí, mas ele dava com tanta excelência, inclusive a filha dele era aluna dele e sentava do meu lado. E eu falava assim, nossa, teu pai ele faz a coisa parecer tão simples, tão gostosa, tão saborosa. E aí eu comecei a entender que eu falei assim, e eu lembro muito bem um dia, eu falei assim, um dia se eu for professor, eu queria ser igual ao seu pai, assim, né, dele trabalhar os temas pesados, que a aula de custos é pesada, mas eu queria trabalhar com essa excelência. Então, quando talvez a gente olhe para frente e veja pessoas que consigam traduzir as coisas com excelência, fica mais fácil de nós realinharmos o nosso propósito. Porque aí você segue essas pessoas, que elas servem, elas são na sua vida mentores. Uhum. Se você tiver como aproximar da pessoa para ela te ensinar, porque ela já chegou no lugar que você quer chegar, ela vai te ensinar. Perfeito. Né? E todos nós somos chamados a viver um propósito, professor Samuel. Né? E para quê? Como você disse agora há pouco, né? Para deixar um legado. E existem 2 momentos importantíssimos na nossa vida e que a gente não dá uma significância. Um é quando nós nascemos. E o outro é quando nós descobrimos para que somos feitos. São 2 momentos maravilhosos na nossa vida. E quando nós nascemos, é um momento lindo, maravilhoso. E quando nós descobrimos para que somos feitos, aí esse é um impacto muito grande na nossa vida quando você descobre isso. Né? E quando você entende o seu porquê, nenhum problema te tira do propósito. Pode acontecer o que for, não te tira do propósito. Né? E aí vem o foco, você tem que estar focado. O livro de Provérbios, lá no capítulo 4, versículo 25, o que ele fala? Olhe sempre à frente, mantenha o olhar fixo no que está à frente de você. É isso que fala ali. Então, muitas pessoas vivem de passado, ficam olhando para aquilo que já foi. E nós não podemos alterar aquilo que já foi. Eu era assim, doutor Samuel.
Eu era assim. Que Eu é isso? sabia que algo eu tinha que fazer, mas eu ficava olhando aquilo que tinha acontecido e, sabe, meio que querendo alterar aquilo, mudar, mas já foi, já aconteceu. Depois que eu tive esse entendimento, aí você começa a andar, aquilo foi, não tem como mudar, e você segue para frente, né? Porque ninguém acerta o alvo olhando para trás, não tem como, Não dá para olhar pelo retrovisor e né? querer acertar o caminho, né? Voltar para trás, doutor Samuel, a gente só volta para quê? Para tomar impulso para partir, Certo. entendeu? Então, assim, é assim que eu estou vivendo hoje, né? E o legado, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, fala sobre Paulo. Paulo, o que, que ele diz ali? Né? Que para nós nos tornarmos imitadores de Cristo como ele é. Então, há pessoas que não estão preocupadas com o legado para serem, imitadas por ninguém. Elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o quê? Com herança. E herança, doutor Samuel, as pessoas consomem, mas o legado não. Perfeito. Ninguém Uau. tira. Então, eu pergunto, qual é o seu legado? No que você está pensando quando o assunto é futuro? Muito bom. Legado é a marca que você vai deixar para as próximas gerações. E se você pensa em deixar somente uma herança, ela vai ser consumida, não vai ficar nada. Uau. E o meu legado é deixar assim um legado, uma marca, né, de ajudar as pessoas, de fazê-las sorrir, de incentivá-las, de tirar delas talvez um medo, uma insegurança, de ajudá-las a avançar, né, a impulsionar essas pessoas. Né? Então é o que mais importa hoje para você, legado ou herança? Fica essa pergunta, né? Sabendo que a herança é consumida, ela vai sumir, o legado não. Né? Agradeço essa oportunidade que o senhor nos deu com tanta sabedoria. Só isso, uma inspiração dos céus mesmo para que... Eu estou até emocionado, sabia? Que é assim, Eu também estou me sentindo. tremendo, tremendo, tremendo. O que o senhor falou, é pena que é o propósito, o nosso propósito dessa live é de 20 minutos, 15, nós já estamos no finalzinho, mas o senhor falou com muita sabedoria e eu acredito que essa palavra vai reverberar por muitos lugares e a tempos diferentes, né? Eu não entendo que isso daqui possa ser ouvido só para esse momento de pandemia, mas que isso possa servir também de situações, de princípios para as pessoas no futuro ver e refletir. Obrigado, doutor, pastor, querido, amado, como sempre. Fofo, fofo, fofo. É Ai, bom ter o senhor aqui, muito bom. Eu quero amém. O prazer é agradecer meu. O de prazer é meu. coração. Um prazer muito grande de estar aqui com você, viu? Um grande abraço para você. E a gente pode fazer outra aí, no outro Sim, momento, para falar mais sobre isso, né? perfeito. E eu não queria passar esta live, se você me permitir, eu Permito. quero indicar um livro para todos aqueles que estão nos assistindo. Perfeito. Né? Inclusive tem um aluno chamado Charles aí, que ele sempre pede para mim indicações de livros, né? Então, aí Charles, essa é para você. Amém. Esse livro fala do que há por trás do talento, né? Do comportamento humano. É um livro excelente. É esse livro aqui, ó. É, Salve Sua Vida. o vídeo ele Ele inverte a mostra ao imagem. contrário. Esse livro chama Salve Sua Vida. É de um pastor muito amigo, um mentor de pessoas, um líder de pessoas, chama Marçal Siqueira. Eu vou te enviar um livro desse aqui de presente, pastor Dr. Samuel. Ah, Tá? Vou te enviar, e aí você lê esse livro Salve Sua obrigado. Vida, o título Salve Sua Vida, porque é a função dele mesmo. Esse livro me ajudou bastante também, tem me ajudado, né? Inclusive o autor do livro é meu amigo, quero que você o conheça também, tenha a oportunidade de conhecê-lo. Então, fica a minha indicação aqui para todos nesta manhã. Muito obrigado pela oportunidade. O Amo você. pastor, tem o Digo, qual é o autor? Fala novamente o autor para mim, por favor. Marçal Siqueira. Marçal Siqueira, perfeito.
Isso, deixa eu colocar aqui, peraí. Pode colocar, pastor. Marçal Siqueira. Isso mesmo, David. Aí, isso é isso daí. Marçal Siqueira. Perfeito. Perfeito. Querido, um abraço, muito obrigado. Que gostoso. Passaria tempos Foi aqui. muito bom, foi tremendo essa live aí, gostei demais. Vamos fazer novamente aí. Vamos. Tem É? o pastor Renato aqui que fez sexta-feira passada conosco, falou sobre o mercado internacional. A gente alinha os temas e vamos para frente. Amém. Grande abraço. Tchau, tchau, querido. Tchau.